Bom, pessoal, boa tarde ou bom dia. Nesses tempos aí que a gente vai ficar afastado. Algumas aulas eu vou preparar dessa maneira, imaginem que o esquema é a lousa e eu vou explicar alguns tópicos desse esquema para vocês, tá bom? Lembrando que isso é um vídeo caseiro, então eu tô fazendo o que dá, tô aprendendo também, beleza? Mas enfim, vamos lá. Hoje a gente vai retomar alguns conceitos da Revolução Russa. E a gente já teve um pouco dessa aula em sala de aula, mas eu vou retomar o que a gente já teve para a gente poder continuar, tá bom? Quando a gente fala dos motivos da Revolução Russa, a gente precisa lembrar que no final do século XIX, início do século XX, a Rússia era um dos países mais desiguais do mundo. Havia uma família real no poder, esse rei recebia o título de czar, czar nada mais é que o rei na Rússia. Ele fazia parte da dinastia Romanov, que estava no poder há mais de 200 anos, e essa dinastia governava basicamente para os nobres e para a burguesia, como toda família real absolutista. Nesse momento, quem está no poder é um rei chamado Nicolau II. Enfim, o governo dele vai sofrer várias críticas. Cerca de 80% da população era camponesa. E essa população camponesa pagava altos impostos, sustentava a família real, sustentava a nobreza, sustentava a burguesia e não tinha terras. Então, trabalhavam nas terras que não pertenciam a eles e não recebiam aí um pagamento justo pelo seu trabalho. Além disso, não coloquei aí no esquema, mas é importante lembrar, a gente tem a Rússia começando a se industrializar e com uma pequena parcela aí da população operariados. Operários eram aqueles que trabalhavam nas fábricas. Sendo assim, nesse contexto de desigualdade social, as ideias socialistas começam a se espalhar pela Rússia no final do XIX, início do século XX. E começa a ganhar muitos seguidores. Por quê? Porque se eu tenho uma população extremamente explorada, essa população vai gostar das ideias socialistas que pregam uma sociedade igualitária, mais justa, enfim. Tudo aquilo que a gente já estudou sobre o socialismo. É nesse momento também que é formado o Partido Socialista Russo, que já nasce dividido entre dois grupos. De um lado a gente tem os mencheviques, menchevique quer dizer minoria em russo, e os mencheviques defendiam aí a tomada do poder pelos trabalhadores, mas por vias pacíficas. O que isso significa? Eles acreditavam que os trabalhadores poderiam assumir o poder, só que com uma eleição, com uma votação, nada desse negócio de pegar em armas e revolução armada. Por outro lado, a gente tem os bolcheviques, que eram a maioria do partido, e que defendiam que sim, os trabalhadores poderiam assumir o poder, mas pela luta armada, como mandava a cartilha lá de socialismo que a gente já estudou. Os trabalhadores pegariam em armas, matariam a burguesia, matariam a nobreza e assumiriam o poder, tendo um governo voltado para si próprios. É importante essa divisão aqui, pessoal, porque durante a Revolução Russa, esses grupos vão disputar o poder. E se eu tenho os mencheviques no poder, eu tenho um tipo de governo. Se eu tenho os bolcheviques no poder, eu tenho outro tipo de governo. Encaminhando-se agora para a Revolução Russa, um pouco antes dela acontecer, em 1905, a Rússia havia perdido uma guerra para o Japão, uma guerra chamada Nippo-Russa ou Russo-Japonesa, tanto faz. E imagina, a Rússia é um país gigantesco perdendo uma guerra para o Japão. Essa derrota foi extremamente vergonhosa e essa guerra gerou altos custos sociais para a população, porque toda a produção interna da Rússia era voltada aí para os soldados que estavam lutando a guerra. Sendo assim, a população decidiu fazer um abaixo-assinado e se encaminhar ao Palácio de Inverno, em Moscou, para entregar esse abaixo-assinado para o czar, para o Nicolau II, falando para o czar, olha, amigão, para de pensar em guerra e cuida do povo. Olha a situação que nós estamos, na miséria, passando fome, enfim. O czar não gostou dessa manifestação e, antes mesmo de receber o abaixo-assinado, ele mandou metralhar a população que estava lá na frente. Essa passeata ocorreu num domingo e foi sangrenta porque muita gente morreu, incluindo mulheres e crianças. Lembrando que esse grupo de pessoas que foi tentar assumir o poder não, desculpem, discutir com o czar, mostrar para o czar a situação, eles estavam desarmados. Então, a reação do czar é um pouco desproporcional em relação à revolta, né? Ao motivo que os trabalhadores estavam lá se organizando.
E aí, pessoal, passam-se aí alguns anos. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, que a gente já estudou, e a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. Os aliados, eles não queriam perder territórios, e a Rússia estava nesse meio aí daquele grupo que não queria perder territórios. O exército russo da Primeira Guerra Mundial era um exército extremamente despreparado, que muitas vezes não recebia armas, os soldados marchavam a pé, muitas vezes na neve, o que fazia com que muitos soldados morressem antes de chegar no fronte de batalha da Primeira Guerra. Então, também foi uma guerra extremamente vergonhosa para a Rússia. Além disso, o custo social da guerra foi muito grande, porque toda a população, toda a produção interna da Rússia estava sendo mandada para os soldados. Então, era um esforço de guerra muito grande. E, novamente, aí depois de 3 anos que a Rússia se estende nessa guerra vergonhosa para os russos, inicia-se uma outra revolução, uma outra revolta, que vai se tornar a Revolução Russa, liderada por um cara bolchevique chamado Vladimir Lenin. O Lenin, ele inicia as passeatas com o tema paz, terra e pão. Se a gente entender esse lema aí, a gente entende todos os motivos da Revolução Russa. Paz, porque o Lenin e todos os bolcheviques e os trabalhadores que seguiam o Lenin acreditavam que a Rússia precisava se retirar da Primeira Guerra Mundial porque não tinha condições da Rússia continuar na guerra. Terra, no sentido de uma reforma agrária. Lembre-se que a maioria da população camponesa não tinha terras. Então, a ideia era tirar as terras dos ricos e dar para os pobres. E pão, devido à Primeira Guerra Mundial, que fazia com que boa parte da população estivesse vivendo em uma situação paupérrima, né? Uma situação muito complicada. E aí, iniciam-se várias revoltas pela Rússia, os camponeses começam a marchar, começam a se recusar de pagar impostos, os operários começam a se organizar e parar a produção. E, finalmente, em fevereiro de 1917... os bolcheviques decidiram começar a controlar todos os meios de comunicação. Então, eles invadem várias estações de rádio, eles invadem várias impressoras de jornais, enfim. Então, todos os meios de comunicação ficam na mão dos bolcheviques e, obviamente, eles vão usar esses meios de comunicação para falar mal do rei e da família real. Eles colocam a culpa, né, da situação da Rússia no rei e na família real. Para além disso, em fevereiro, eles também conseguem invadir o Palácio de Inverno e, dessa vez, diferente do Domingo Sangrento, que o exército metralhou a população, em 1917 o exército se junta à população. Sem o apoio de ninguém, o czar Nicolau II decidiu renunciar ao poder, acreditando que dessa maneira ele poderia salvar a sua vida e a vida de sua família. E, em seguida, inicia-se um governo chamado Governo Provisório, que a gente vai estudar na próxima aula, que é um governo que vai estar controlado pelos trabalhadores, teoricamente, que a gente vai ver que ele não resolve muita coisa, tá bom? Então, lembre-se, os motivos da Revolução Russa, eles se resumem no lema paz, terra e pão. Se vocês entenderam direitinho esse lema, vocês conseguem lembrar do restante do esquema, tá bom? Pessoal, estou com saudade, se cuidem, qualquer dúvida coloquem aí nos comentários. Um grande beijo, tchau, tchau!